Você que encontrou, curva sua cabeça um instante, feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, vem falar conosco nessa noite, porque é noite, meu Deus, que adoramos o Teu nome e viemos buscar o Senhor de coração, e o nosso coração precisa receber aquilo que vem do alto, que vem do céu, que é a Tua palavra revelada. Fala, Senhor, o coração da Tua igreja, e tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Daniel capítulo 4. A loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e era um homem orgulhoso, uma pessoa que se achava acima das outras, porque orgulhoso, os irmãos aí podem sentar, todo mundo aí. O orgulhoso é aquela pessoa que ela acha que é melhor do que você. Quem está entendendo? Amém. E Deus não se agrada de gente orgulhosa. Deus geralmente, quando há alguém orgulhoso, Deus trata com essa pessoa. Assim foi no passado com o rei aqui, e assim é no presente, e assim sempre será. Deus se agrada de gente humilde. Não confunda humildade com miséria. Você andar de roupa suja, roupa rasgada, sapato sem sola, nossa, como fulano é humilde. Isso não é humildade, isso é miséria. Isso é pobreza. Quem está entendendo? Está ouvindo aí? Ah, fulano fala todo errado. Nós vai, nós foi, nós fumo. Nossa, como ele é humilde. Não, isso é ignorância, isso é analfabeto. Humildade não tem nada a ver com condição financeira. Está me ouvindo aí? Você pode ser uma pessoa muito rica e muito humilde ao mesmo tempo. Amém? Uma pessoa muito rica pode ser humilde, e uma pessoa muito pobre pode ser orgulhosa. Tem gente que é pobre que só não dá para dizer que não tem onde cair morto, porque cair morto você cai em qualquer lugar, né? Tem gente que é pobre de marré, e é nariz empinado, porque se acha. Então, humildade não tem nada a ver com passar fome. Humildade não tem nada a ver com roupa rasgada. Isso é miséria, e Deus não quer que você seja um miserável. Deus quer que você seja humilde. Jesus era humilde, e Ele é o Rei dos Reis. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. A humildade é aqui, ó, no espírito. Então, Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Amém? Amém. Quem está falando aqui agora é o Nabucodonosor crente. Amém. Você me ouviu? Amém. Crente, pastor, mas pastor, o senhor acabou de falar que esse homem era orgulhoso. Sim, é o que eu li aqui, é que ele vai contar o testemunho dele. Amém. Pelo que ele passou para poder ser humilde. Ele vai contar um testemunho. Quem veio para ouvir um testemunho? Amém. Ouça o testemunho do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Se o Nabucodonosor estivesse aqui nessa noite, ele iria contar esse testemunho. Falar para toda a igreja, ele ia dizer assim, ó: eu salvo a igreja na paz do Senhor. E ele ia dizer assim: eu, Nabucodonosor, fui o rei da Babilônia, e eu quero contar o meu testemunho, porque Deus, ele mudou o meu coração. Só que para Deus mudar o coração de Nabucodonosor, o processo foi difícil. Olha só, quão grandes são os teus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno,
e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito e os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram, por isso expedi um decreto, pelo que fossem introduzidos à minha presença tanto os sábios da Babilônia, todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Quando ele está contando um testemunho dele, quando ele ainda era incrédulo, né? Ele teve um sonho que deixou ele perturbado. Então ele mandou chamar os feiticeiros, os macumbeiros, os videntes, os encantadores, para decifrar o sonho. Ele contou o sonho e ficou esperando que aqueles homens interpretassem o sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. Amém? Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Ele viu um anjo, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais. A erva da terra, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Até aqui o rei está contando o sonho, que ele viu uma árvore muito grande na terra, parecia que ela chegava até o céu, e ela dava muito fruto, e as aves faziam ninho nos seus ramos, e os animais se aproveitavam de sua sombra. Até que ele viu um anjo que descia do céu e dava uma ordem: derruba a árvore, só deixa o tronco na terra, mas a árvore derruba. Quem me ouviu? Esse é o sonho dele. Só que no versículo 16 ele diz: a voz do anjo disse: mude-se-lhe o coração. Aí eu te pergunto: a árvore tem coração? Então essa árvore está representando o quê? Uma pessoa. Amém? Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. A ordem daquele anjo: derruba a árvore,
muda o coração para que não seja mais um coração de homem. A partir de agora ele vai ser um coração de animal, e vão se passar 7 anos assim. E aí, essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Belsazar, não te turbe o sonho, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu-lhe Belsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu Senhor. Glória a Deus. Contra o Senhor rei. Você sabe o que era uma pessoa trazer uma palavra contra o rei naquela época? Ela corria o risco de perder a cabeça. Mas só que Daniel era um profeta, e profeta não tem medo de perder a cabeça. Ele fala que Deus está mandando, seja para quem for. Então, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu Senhor. 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverdes conhecido que o céu domina. Rei, quer dizer o seguinte: a árvore é o Senhor. Sabe por que a árvore representa o rei Nabucodonosor? Porque o reino da Babilônia era um império muito poderoso, e o rei Nabucodonosor era um homem de nariz empinado, porque quando a Bíblia fala que as aves faziam ninho nos seus ramos, é que muita gente buscava sustento nele. Quem está entendendo? E as pessoas se alimentavam do seu fruto, significa que ele abastecia muita gente. E o fato da árvore crescer, porque o reino dele cresceu bastante. Mas essa palavra contra ele é porque ele se exaltou. Amém? Amém. Olha só isso aqui, ó. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu trono tornará a ser teu.
O que o senhor ouviu, o rei, que vinha um vigilante, né, um anjo, descia do céu e dava ordem para cortar a árvore, mas que deixava o tronco, é porque o teu reino vai ser cortado de ti. Mas depois que passar os 7 tempos, o reino vai voltar para a tua mão. Depois que você reconhecer que é o Altíssimo que governa, não você. Amém? Tem gente que Deus vai levar até o pó, porque ela tem o nariz empinado e ela se acha. Enquanto eu estou falando, o teu pensamento foi em alguém que tem um narizão empinado. Eu estava falando que tem gente que é orgulhosa porque é rico, mas pior do que isso é a pessoa ser pobre e não ter nada, não tem nem cultura e se achar que é melhor do que os outros. O nosso Deus, o Senhor Altíssimo, que abateu um homem rico chamado Nabucodonosor, ele abate pobre e orgulhoso também. Deus leva até o pó, para a pessoa reconhecer. E pior, o rei aqui se humilhou. Amém? Por isso o reino vai voltar para as mãos dele. Mas tem gente que quanto mais humilhado é, mais dura ela fica pior. Não pense você que toda pessoa que for humilhada, ela vai se arrepender e vai voltar melhor. Não. Pensa bem, é toda pessoa que vai presa, que sai da cadeia melhor? Não tem gente que sai pior? Então o castigo adiantou? Tem gente que vai até o pó e vai voltar pior do que era. Porque nem descendo até o pó é capaz de abaixar a cabeça e arrepender, desconcertar e se humilhar. Vai até o pó e ainda lá na poeira, lá no chão, o nariz continua. Infelizmente, tem gente que não tem conserto. Não é todos não, cada caso é um caso. Mas você conhece gente que está quebrada, foi quebrada de novo, e depois foi quebrada onde já tinha quebrado, e continua assim? Você conhece? Então o que significa? Que castigo na vida de certas pessoas não funciona. A única coisa que vai sobrar para ela é o castigo eterno. Porque castigo na terra, ela sofre, apanha e não para de ser orgulhoso. Não tem remédio. Quem está me ouvindo? Então quando o Daniel disse, mas o tronco da árvore, corta a árvore, corta os seus ramos, corta os galhos, mas o tronco deixa na terra. É porque Deus ia ter misericórdia. Vou dizer de novo. É porque Deus iria ter misericórdia do processo pelo qual Nabucodonosor ia passar. O tronco, quando você corta uma árvore, corta os galhos e deixa só o tronco fincado ali, ela volta a crescer de novo? Volta. Sabe o que significa isso? Misericórdia do Senhor. Amém. Você lembra de Sansão? Sansão, ele foi preso pelos inimigos, furaram os olhos dele, levaram ele, raparam a cabeça dele, cortaram as tranças dele e levaram ele, começaram a zombar dele. Mas a Bíblia diz que levaram ele para dentro do templo de Dagon, para ele ser humilhado lá dentro do templo. E ele foi, e a Bíblia diz que o seu cabelo começou a crescer novamente. Era no cabelo que estava a força dele? Não. A força dele não estava no cabelo, não. Se a força do Sansão tivesse no cabelo, então quem tem o cabelo comprido aí, meu filho, está forte pra caramba. A força de Sansão não estava no cabelo. Havia um voto que era feito chamado nazireado, voto de narizeu. Amém? Nazireu. O voto de nazireu consistia em a pessoa não beber vinho, bebida forte, amém? Não podia tocar em cadáver e não podia cortar os seus cabelos. Era um voto que era feito desde pequeno. João Batista era um nazireu. E alguns outros homens de Deus foram nazireu, consagrados a Deus. Era uma consagração que se fazia. Então, quando cortava o cabelo, o voto estava sendo quebrado.
Quem está entendendo? Então a força de Sansão não era o cabelo, era o voto. Quando cortou o cabelo, ele deixou cortar o cabelo dele, é igual quando você deixa uma pessoa cortar você com Deus, quebrar a tua aliança com Deus. Sua força vai embora. Então, quando ele deixou Dalila cortar o seu cabelo, ele dormiu, ele vacilou, seu cabelo foi cortado, quer dizer, seu voto foi quebrado. Mas logo que seu cabelo foi rapado, a Bíblia diz que o seu cabelo voltou a crescer novamente. Quer dizer, Deus teve misericórdia. A sua força ia voltar de novo. Quem está entendendo? Então, olha isso aqui, ó. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém? Daniel, profeta Daniel, deu a interpretação e deu um conselho. O Senhor ouviu, rei, a interpretação do sonho, o teu reino vai ser arrancado de ti. Essa tua tranquilidade aí vai acabar. Quer um conselho, rei? Ouça o meu conselho. Põe termo às suas iniquidades. Dá um basta nos seus pecados. Maneira. Ele ouviu? Você acha que o rei Nabucodonosor ouviu? Ele continuou soberbo. Se ele tivesse dado ouvidos, Deus suspenderia esse tempo que ele ia viver. Porque Deus mandou um sonho para mostrar para ele o que ia acontecer. Como ele não se deu por avisado, ele ouviu, mas não obedeceu, então vai se cumprir o que o profeta falou. Quando Deus manda te entregar um recado e você dá ouvidos, Deus te livra de acontecer o que às vezes Ele já te mostrou que vai acontecer. Quando você deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro, então vai se cumprir a revelação, o que Deus mostrou para você ou para alguém que Deus quis mostrar. Então olha isso aqui, ó. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Presta atenção no detalhe aqui. O recado do profeta Daniel era para ele fazer o quê? O rei Nabucodonosor era um homem nariz empinado, orgulhoso. O recado que Daniel deu para ele era para ele fazer o quê? Se humilhar, se arrepender. Põe um fim nesses teus pecados, nesse seu orgulho. Baixa a bola. Ele baixou? Olha aqui, se ele baixou. Versículo 30. 29. Ao cabo de 12 meses, depois de 12 meses do dia que ele recebeu essa revelação, 12 meses depois do sonho, ele está passeando no palácio. Olha para cá. E ele está passeando no palácio, e ele olha a grandeza do seu palácio. Não era para ele glorificar Deus? Olha, Senhor, glória seja dada ao teu nome. Olha o palácio que o Senhor me deu. Mas olha o que ele disse. Vê se isso aqui é conversa de quem ouviu e se arrependeu. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você entendeu ou não? Ele está andando e está dizendo assim: não é essa grande Babilônia, não é esse o grande palácio que eu edifiquei para a minha glória. E cadê a glória ao Senhor? Ele continua soberbo. 12 meses depois de receber o recado. Será que 12 meses dá para a pessoa se arrepender e baixar a bola? Só que ele não fez.
É tempo de sobra. Se você recebeu um sonho hoje, e naquele sonho, talvez você não entendeu a interpretação, Deus usou alguém para interpretar. Olha, esse sonho quer dizer que você está fazendo isso de errado. Mas você precisa se arrepender disso e parar com isso, senão vai acontecer o que você viu no sonho. Quanto tempo você levaria para parar? Quem pararia imediatamente? Ele não parou, não. 12 meses depois da revelação do sonho, ele ainda é soberbo. Deus deu um sonho, um aviso e deu um ano para ele consertar. Será que tem alguém aqui nessa noite que já passou de um ano que Deus te avisou? Ô pastor, não sei. Será que não há alguém aqui nessa noite que já passou de meses que Deus falou contigo? Vigia. E você continua. Então, olha isso aqui, ó. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Você sabe o que aconteceu com ele? Baixou uma cegueira nele, uma loucura, que ele virou um bicho. Os pelos do seu corpo cresceram fora do normal, as suas unhas cresceram fora do normal. Qualquer um que passasse por ele fugia dele, com medo de ser uma fera. Ele ficou irreconhecível. Ele andava de 4 patas, porque a Bíblia diz que ele ia comer erva como boi. Então ele com certeza não andava de pé, ele andava como fosse um boi, ele comia capim, ele foi pastar, Deus mandou ele pastar. Ele ficou irreconhecível, ele deu uma louca e sumiu. Ninguém achou esse cara durante 7 anos. Ele ficou sumido numa mata. Qualquer um que procurasse ele não ia achar, porque ele era como um lobo. E quando alguém chegasse perto, podia ser atacado. Ele ficou sumido durante 7 anos. O rei Nabucodonosor, o grande. Quanto tempo passou? 7 anos. Ele comia erva. E os seus pensamentos? O pensamento dele foi mudado. O coração dele foi mudado. De um coração racional de um homem para o coração de um bicho. Ele virou um bicho. Não sei se era a irmã Marlene. E o seu marido estava contando para mim um homem lá de Pedra Azul. Qual que é o nome do homem lá? Isso. Uma história aí do tal de Pedra, um homem lá de Pedra Azul. O bicho de Pedra Azul. Ô pastor, o senhor acredita naquela história? Olha aqui. O que a Bíblia está dizendo. Isso pode acontecer. Por que Deus faria isso? Tem vários motivos. O motivo do Nabucodonosor é que Deus avisou para ele baixar a bola, mas ele continuou orgulhoso. Mesmo com 1 ano de aviso, ele não parou com seu orgulho. Então ele foi visitado. A mão de Deus tocou, que mudou até o coração dele. Agora ele é um bicho, ele sumiu. Muita gente deve ter pensado, ele morreu. Alguém assumiu o lugar dele, filho, no trono. E esse homem está sumido. Ninguém sabe onde ele está. Durante 7 anos. Quem está me ouvindo? Aí, se passaram 7 anos, olha só. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu.
tornou-me a vir o entendimento. Exatamente 7 anos depois, olha para mim. Ele olha para o céu e voltou a entender as coisas. Porque durante 7 anos deu um apagão nele, que ele não sabia quem ele era. Não sabia nada, só sabia se comportar igual um animal. Quem está me ouvindo? Mas 7 anos exatos, o entendimento dele voltou. Ele olha para o céu. Primeira coisa que ele fez quando voltou ao entendimento, olhou para cima. Ele era acostumado a olhar para baixo. Como assim olhar para baixo, pastor? Olhar os outros de cima para baixo. Já que ele gosta de olhar os outros de cima para baixo, então ele só vai olhar. Ele andou 7 anos olhando para baixo, comendo capim. Agora, assim que volta o entendimento, a primeira coisa que ele faz é olhar para cima. Reconhecer que tem alguém acima de tudo. E aí, olha só. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Olha o que ele está dizendo agora. Olha como ele mudou a conversa 7 anos depois da prova. Então eu reconheço que todos os homens da terra, aos olhos dele, são como nada, inclusive eu. Ele se achava o tal. Então olha isso aqui, ó. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que faz. Olha o que ele está dizendo. Não há quem possa impedir a mão de Deus e nem dizer para ele: o que o senhor está fazendo? Ninguém, porque é Deus que manda, não é o homem. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes foram buscar ele, porque tinha que cortar o cabelo dele, cortar essas unhas. Ele estava irreconhecível, e os grandão acharam ele depois, foram buscar ele. Então olha só: fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Toma! É assim que o meu Deus, o seu Deus, faz. Olha o que o rei está dizendo: eu era soberbo. Ele está contando o testemunho dele, a história dele. Quando ele morre, você acredita que esse homem foi salvo? Porque quem morreu já não era mais o orgulhoso Nabucodonosor. Quem morreu era o Nabucodonosor que teve encontro com Deus na prova. Deus levou ele até o pó. Tem gente que não precisa ser levada até o pó porque ela não é orgulhosa. Às vezes é um outro motivo que vai levar ela até o pó, para ela se arrepender. Não é todas as pessoas que Deus leva até o pó para a pessoa se converter, não. Tem gente que não é necessário, porque ela já vai ouvir a palavra, já vai acatar o que Deus está falando e vai tomar uma posição, e não vai ser preciso passar pelo que passou o rei aqui. Mas o testemunho dele aqui, meu irmão, você acredita que no reino dele e no palácio dele, ele continua adorando a Deus até o fim? A Bíblia não vai dizer todo o resto da história dele, não está registrado, mas eu acredito que através dele muita gente se voltou para Deus naquele lugar. Porque o Deus de Daniel passou a ser o Deus de Nabucodonosor. Quando você lê na Bíblia sobre Nabucodonosor, é o mesmo.
o rei da Babilônia que invadiu Israel, é aquele lá mesmo, ruim. Só que o final da vida dele, muita gente passa batida. Esse aqui é o final. O final da vida dele vai caminhar assim, servindo a Deus, adorando a Deus. Então o que o Senhor quer dizer com isso? Que muitas das vezes, meu irmão, não importa muito o começo, não. Importa é o fim. Como é que você entrou? Quando é que você caiu? Se levantou? Isso não interessa. O problema, o que interessa na história da vida da gente é como nós vamos terminar. Ele foi orgulhoso, foi soberbo, mas não terminou assim. Tem gente que é pecador, que é drogado, que é bebum, que é cachaceiro, que é maconheiro, que é adúltero, mas não vai terminar assim, porque antes de acabar o seu prazo, vai se voltar para Deus, vai se consertar. Só não pode ficar enrolando muito, né? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém. Na sua vida, eu acredito que Deus permitiu já você passar por alguma coisa, alguma prova, e naquela prova você melhorou ou piorou? Melhorou. Porque tem prova na vida da gente, meu irmão, que Deus permite a gente passar, não é para piorar não, é para melhorar. Se eu passar e você passar por uma prova e não melhorar, então significa que você vai ter que passar por outra. E se não melhorar, aí vai vir outra mais difícil, até você sair da prova melhor do que você entrou. Se você entrou na prova porque você fala demais, você tem que sair dessa prova arrependido e convertido. Porque se por causa de falar demais você entrou numa prova e não se arrependeu, não consertou, vai vir outra pior do que aquela. E as provas vão aumentando, cada uma pior do que a outra, até que você saia delas consertado. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, como o testemunho relatado pelo Nabucodonosor, meu Deus, que foi um homem na terra muito grande, tão grande ele, Senhor, passou por 7 tempos, 7 anos, comendo erva como boi, o coração transformado no coração de um animal. Meu Deus, e esses tempos na vida dele, em que ficou irreconhecível, seus cabelos cresceram, seu pelo do seu corpo, suas unhas, se transformou numa fera. E meu Deus, isso sobreveio na vida dele, porque ele não acatou o recado que veio através do sonho. E quantas pessoas, meu Deus, não acatam o que o Senhor está dizendo? Por isso, muitas delas estão passando ou vão passar por um longo período, meu Deus, que ficarão irreconhecíveis no meio da prova, como um animal na terra. Mas a todos aqueles que ouvem a tua palavra e se arrependem, se consertam, eu creio, Senhor, que o Senhor também vai enviar uma outra sentença, uma outra palavra, como o Senhor enviou para Ezequias. E mandou dizer o Senhor a Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por ele ter acatado ao Senhor e colocado a casa em ordem, além de não morrer, o Senhor acrescentou a ele 15 anos. A história de Ezequias teria terminado ruim se ele não tivesse ouvido a tua voz. A história de Nabucodonosor não precisava ter passado por aquilo se ele tivesse dado ouvidos à voz do Senhor. Mas foi necessário para que ele reconhecesse que o Senhor é Deus. Meu Deus, que nós não venhamos precisar passar por processo tão doloroso para reconhecer que só o Senhor é Deus. Que não venha ser necessário
nós passarmos por provas tão difíceis, para só assim, meu Deus, abandonar o que está errado. Que a gente possa se arrepender e se consertar, enquanto é apenas a Tua palavra que fala conosco. Meu Deus, a todos que ouvem, recebem essa palavra aqui na igreja e através desse vídeo, onde estiver chegando, Senhor, essa palavra, que haja um tempo, meu Deus, de reconhecimento, de arrependimento, que haja um tempo de conserto diante do Senhor, para que certos processos tão doloridos não venham ser necessários, e para que a Tua misericórdia possa suspender o castigo, e cada um possa ser, meu Deus, agraciado pela Tua misericórdia. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?